Meu nome? Aldina. Aldina Márcia Alice Herter. Não entendi. Aldina. Nome completo. Aldina Márcia Alice Herter. Quantos anos você tem? 47. Nome da sua mãe? Carmen Alice Herter. Seu endereço? Rua Pedra Preta, número 13, CPA 2, Cuiabá. Profissão? Supervisora operacional. Está sendo julgada hoje Ana Cláudia de Souza Oliveira Flor por um homicídio que ocorreu no dia 11 de agosto de 2020. A vítima, Tony da Silva Flor, vou dar início ao seu depoimento, advertindo que você está sob o compromisso de dizer a verdade. Onde que você trabalhava à época desse crime? Oi, não. Qual empresa? Na Morena, uma empresa terceirizada de limpeza. E você trabalhava com a Fabrícia? Sim, eu era coordenadora da filial e a Fabrícia era minha supervisora. E você conhecia o Tony? Sim. Ana Cláudia? Sim, muito amigos, né? Ele era amigo do meu marido e nós duas criamos um vínculo também de amizade. Você frequentava a residência deles? Frequentava. Como que era o relacionamento deles? Olha, aparentemente um casal que, assim, se davam bem, parecia que ele amava muito ela amava muito ele, né? Casal amoroso. Brigavam, né? Eu mesma já dei carona para ela. Em uma das brigas, ela me pediu ajuda, eu dei carona. Parei para casa da mãe dela, com as filhas, que o Uber não queria levar o gato, eu levei. Mas assim, uma briga normal de casal. Alguma vez ela te disse que ela teria sofrido agressões? Sim, ela me contou que ela sofreu uma agressão antiga, parece há uns 5 anos atrás, eu não sei, mais ou menos. Ela tinha até umas fotos no celular, mas era uma coisa antiga. Da época da nossa amizade, não. Mas tinha uma coisa antiga, sim, que ela tinha me contado. E ela teria denunciado ele? Sim. Ele teria respondido o processo? Ela fez o boletim de ocorrência, mas acho que depois ela acabou retirando. Uma coisa assim. Ela fez. Até quando ele sofreu, né, quando deram os tiros nele, eu fui com ela para fazer o boletim de ocorrência, estava constando os BOs dela lá mesmo. Você foi com ela fazer na delegacia, o BO? fazer o BO. Quando ele levou os tiros. Ele levou os tiros. Isso. E alguma vez ele comentou, está sofrendo ameaça, tem alguma inimizade com alguém? Não, que eu saiba não, né, ele era muito amigo assim, ele conversava mais com, né, com meu marido, e nós duas, porque os filhos, ela tinha as meninas, eu tinha um menino, né, então as crianças ficavam brincando e os homens conversando, mas de ameaça não. E a vítima, como que era como pessoa, o Tony? Olha, o Tony é uma pessoa assim, quase muito amoroso, ele é muito amigo, né, assim, meu esposo chegava da fronteira, ele já ficava junto, ele queria sempre estar junto com a gente, levava as crianças lá para casa para ficar tomando banho de piscina, bem família, né, se a gente ia em algum barzinho, jantar fora, ele sempre, vou levar as meninas, tem que ser um lugar que tenha brinquedo, a gente não pode ir em qualquer lugar, então sempre a gente até evitava e ficava mais em casa para fazer churrasquinho, essas coisas, né, sempre em casa, ou na nossa ou na deles. E ele como pai? Amoroso, cuidava das filhas, trocava, penteava cabelo, são 3 meninas, né, então assim, tinha até várias fotos, a Ana sempre publicava, né, as meninas todo com o cabelo cacheadinho, ele lá penteando, fazendo, sabe, bem amoroso mesmo, como pai. Quem era mais amoroso? Olha, os dois, ela também, as filhas, os dois eram amorosos. E depois da morte do Tony, como ficaram as crianças? Nós não tivemos mais contato, né, acho que estão com a mãe da Ana, nós não tivemos contato com eles, né, e acabou afastando, né, daí começou o lance de depoimento, essas coisas, aí todo mundo afastou, né, mas a gente sente bastante falta, a menina dela estava aqui hoje, passou por nós, né, mas nem parou para conversar, né, mas, né, ficou com a mãe dela, né. Você ficou sabendo por quem? Por ela, pela Ana. Ela me ligou na hora. Que horas para você? Ela me ligou, era umas 7h30 da manhã, 7h40 mais ou menos. Eu estava chegando no trabalho. E aí, o que você fez? Ela me ligou chorando, né? Ela me chamava de meu bem, igual meu marido me chama. Atiraram no Tony. Eu falei, como assim? Eu falei, tô indo aí. Ela falou, não, eu tô indo de Uber, me encontra no pronto-socorro. Aí, imediatamente, eu liguei pro meu esposo, né? E liguei pro Everson, que é um primo, amigo dele também. Aí, eu fui pro pronto-socorro, encontrar ela lá. Como chama seu marido? Glauber.
Ele estava em Cuiabá no dia? Ele estava na fronteira, ele do Jefron, ele estava na fronteira a serviço. E você ligou para ele? Liguei. Aí ele saiu, eu nunca ligo, né, porque ele tá trabalhando só mensagem, ele fala, me liga se for urgente. Aí eu liguei, ele já atendeu de imediato. Aí ele veio, né, no mesmo dia ele veio para cá, pediu dispensa, né, e veio para cá. No mesmo dia. E ele chegou de conversar com a vítima? Quem? Seu marido? Não, com a vítima não. É só a Ana que tinha acesso lá. Só ela que tinha acesso, né? Ele fez a cirurgia e só ela que tinha acesso para entrar lá dentro. Era época de pandemia, né? Essas coisas. E quando você chegou lá no pronto-socorro, né? Foi Sim. lá que você encontrou? Sim. No hospital municipal. Ela falou o que para você? Ela saiu, ele estava passando por uma cirurgia, aí ela veio me abraçar chorando, daí ela falou assim, meu bem, ele vai sobreviver. O médico falou que ele é ruim de tiro. Ela falou assim, mas ele vai sobreviver. E aí? Chorando. Você viu ela ligando para alguém? Não, ligando não. Não vi ela ligando. E vocês foram na delegacia? Sim, eu e ela. Aí meu marido falou, dá todo o apoio para ela. Acho que foi no mesmo dia, porque assim, ele faleceu. Que horas? Após o almoço, se eu não me engano. Após o almoço. Aí eu fui junto com ela, né? Ela registrou o BO. E ela falou Ela falou pra mim que confundido com... que ele falou que era pra um tal de Michel, que era engano, que ninguém sabia do horário dele, que só ela que sabia, né? Que tinha trocado o horário de treino e realmente só ela que sabia, né? Que era pra um tal de Michel. Ela falou, né? E ela te mostrou foto do Michel pra você nesse dia? Não, nesse dia não. Ela falou... Mostrou depois, em outro momento, nesse dia alguma coincidência? Ela mostrou pra mim uma foto que o Tony tinha uma tatuagem muito grande no braço e o Michel também tinha, acho que parecida, não sei se era igual, mas ela mostrou depois, em outra ocasião ela me mostrou. E como que você ficou sabendo da participação dela nesse crime? Eu estava saindo do trabalho na sexta-feira, né, aí a Fabrícia, ela já tinha saído da empresa. E quanto tempo depois da morte? Olha, eu acho que um mês depois, eu tô um mês mais ou menos. 15 dias, né? Aí eu estava saindo na sexta-feira, a Fabrícia chegou lá, ela já tinha saído da empresa. Ela falou, você vai pra sua casa? Eu falei, vou. Posso ir lá? Eu falei, pode. Ela falou, Glauber tá lá? Eu falei, não, eu tô sozinha. E ela chegou lá e sentou, e eu vi que ela queria me falar alguma coisa. Ela ficou sentada, eu falei, fala, Fabrícia, né? Você, vou te contar uma coisa, mas você não pode contar pro Glauber. Eu falei, então não me conta, né? Eu falei pra ela, então não me conta. Ela falou, não, eu vou contar porque é sério. Ela falou assim, sabe aquele amigo de vocês que morreu? Eu sei quem mandou matar. Eu falei, quem? Ela falou assim, a esposa dele, a Ana. Ela falou pra mim. E aí? Aí eu falei, não, para. Imagina. Eu falei, Ana tá sofrendo, né? Eu falei, eu fiquei com ela todo o tempo, né? Velório, né? Depois. Falei, não, isso deve ser mentira, deve ser uma coincidência. Ela falou, não, Aldina, a Tutu era uma menina da limpeza, estava numa festa da quebrada, eu não sei onde que é, e esse menino que atirou estava contando. E a Tutu viu no meu status do outro amigo nosso, a foto dele, né? A gente lamentando a morte, né? Ela falou, Fabrício, eu sei quem mandou matar. O amigo de vocês. O amigo da Aldina, né, no caso. Ela foi a Ana. Aí a Fabrício falou, como? Ela mostrou umas fotos que ela tinha no celular dela roxa. Ela ficou falando pro rapaz que o Tony espancava ela, que batia, para ele poder aceitar. Ela ouviu o rapaz que matou... O rapaz contando. Comentando numa festa. Numa festa. Aí, como ela viu no status, ele falou, um lutador de jiu-jitsu, né? Ela falou, esse? Tutu é a limpeza. Cristiane. E ela contou para a Fabrícia. Para a Fabrícia, elas são amigas. Fabrícia era supervisora. E a Fabrícia contou para você. Mim. E a Fabrícia pediu para você não falar para ninguém? Pediu para mim, ela falou assim, vou te contar. Primeiro ela falou assim, vou te contar uma coisa muito séria, mas você não pode contar pro Glauber. Eu falei, então não me conta, né? Eu falei, é coisa sua particular? Ela falou, não. Ela falou, referente à morte do Tony. Eu falei, bom, se você me contar, eu vou contar para ele, né? Já deixei. Ela falou, não, eu vou contar porque é sério. Aí ela... E ela contou? Contou, mesmo assim, porque acho que ela queria mesmo, né, levar adiante. Aí você ligou para o seu marido? Eu demorei 2 dias, porque eu realmente não acreditava. Ela me contou numa sexta-feira, eles estavam na fronteira, aí eu fiquei sábado e domingo em casa, sem saber o que fazer, realmente eu não acreditava que tinha sido a Ana, que tinha matado. Nesse sábado e domingo você não entrou em contato com ela? Encontrei, ela passou em casa pra gente tomar um café da manhã com as meninas, que se eu não me engano era dia dos pais, uma coisa assim. Eu fui tomar um café da manhã com as meninas, com ela na padaria perto de casa. E eu sem saber o que fazer, porque realmente eu não acreditava que era ela. Eu falei, não, é coincidência. Mas eu fui ligar nos fatos, né? A Fabrícia falou assim, ela ligou, né, pro Igor, no dia que o Tony estava no hospital e falou, cara, você é ruim de tiro, você não matou ele? Aí eu fui lembrando, quando ela saiu do hospital... Você ouviu ela falando isso? Não, eu não ouvi. Ela falou pra mim, né, quando ela me abraçou, né, ela falou, meu bem, ele vai sobreviver. O médico falou que ele é ruim de tiro, né, pegou de raspão, uma coisa assim.
Aí quando a Fabrícia foi me contar, ela usou essa mesma frase, que a Ana ligou, havia ligado pro rapaz e falando, você é ruim de tiro, você não matou ele. Aí eu fiquei o fim de semana pensando, né, aí fui ligar nos pontos, falei, gente, não é possível, falei, mas eu vou falar. Aí na segunda-feira acordei cedo e liguei para ele, falei, olha, eu vou te contar uma coisa, falei, não sei se é verdade, falei, não sei, eu não acredito que seja, mas, né, eu falei, olha, me falaram que, daí eu contei a história toda, né, a Fabrícia veio, me contou que foi a Ana que mandou, daí ele falou, então deixa comigo agora. Aí ele entrou em contato com o delegado. E aí que começou a investigação em relação a ela. Isso. E somente um ano depois o Igor foi preso. Um ano depois, exatamente, um ano depois. Você sabe quanto ela pagou para matá-lo? A Fabrícia me falou 60 mil. 60 mil reais. E depois da morte do marido, ela que continuou administrando a empresa? Sim. Sozinha? Sozinha, né? Viajava, trabalhava, né? Continuou administrando. Então, assim, a gente olhando, até que concluísse as investigações, a gente falava assim, gente, não pode ser ela, né? Porque ela chorava, né? Assim, eu falei, ela não pode ser tão fria assim. Eu pensava, não é possível, né? Tem 3 filhas, né? 15 anos de casada, eu falei, eu não... E as crianças? Então, as crianças, eu tive só esse primeiro contato, né, e depois que ela foi presa, a gente não teve mais contato, eu tive só nesse um ano, né, e depois aí a mãe dela afastou da gente. Você ficou sabendo que ela era mandante, você se afastou dela? Não, isso foi até um pedido, assim, até do próprio delegado, falou assim, vocês têm que, você não pode afastar, né, a gente ficou um pouquinho afastada, claro que eu trabalhava, ela também, mas a gente sempre falava no telefone, né, sempre conversava com ela, porque, assim, eu só realmente acreditei quando ela confessou, quando prendeu o Igor, eu ainda achava que era uma coincidência. A gente pode ser uma outra pessoa, né? Por mais que eu tinha passado a informação, eu falei, tava torcendo para não ser, na verdade. E como que era o relacionamento dela com as meninas? Uma super mãe, com as meninas sim. E as meninas, como que ficou o comportamento depois da morte do pai? Isso a Ana mesmo tinha me falado, que a mais velha parece que tinha tentado se matar, não sei se foi ela ou a mãe dela que me falou isso, né? Que queria que tivesse pena de morte para pegar o assassino. Ficando bem revoltada mesmo. Ela queria se matar. Aí a menorzinha, que é a Ana Lívia, pegava o porta-retrato do pai, era muito apegada com o pai, chorava. Então, assim, uma coisa bem, bem triste mesmo. Elas sentiram a morte do pai? Muito, sentiram muito a morte do pai. E depois que ela foi presa, você não teve mais contato com as meninas? Não, a mãe dela acabou bloqueando todo mundo, né? Não deixou mais ninguém ter contato com as meninas? Ninguém. E tá morando com a mãe dela? Com a mãe dela. Ministério Público. Boa tarde, dona Aldina. Boa tarde. A senhora sabe me informar se a vítima, pouco antes de ser morta, se ela manifestou a intenção de separar da Ana? Eu fiquei sabendo depois. Depois do falecimento dele, sim. Ficou sabendo como? Meu esposo era muito amigo, e eles comentando, né, depois que Tony tinha falecido, acho que a gente nem sabia ainda que tinha sido a Ana, né, aí sim, falou, deve ser porque, como que foi? É isso mesmo, fiquei sabendo depois. Que ele tinha intenção de separar, acho que parece que ele já tinha conhecido outra pessoa, né, foi na última separação deles que eu acabei dando a carona pra ela, né, até falei, Ana, não saia de casa, né, você tem 3 filhas, conversa com o Tony, né, sem saber que ela já tinha intenção, né. Tá, só para eu entender melhor, o que exatamente seu marido te contou a respeito dessa intenção do Tony de separar dela, de ter outro relacionamento? Ele tinha arrumado uma outra pessoa que eu não sei quem é, né, nessa separação deles, que acho que eles ficaram uns 15 dias, não sei, ele conheceu uma outra pessoa, né, aí acho que tinha comunicado a ela que eles iam separar. Isso o Tony falou pro seu marido? Isso. Tá aí, né? Vai ser o... Sim, tá aí, certo. Você mencionou alguma coisa também na polícia em juízo sobre um pacto que eles teriam, que a Ana comentou com você. O que é pode nos contar, por favor? Sim, isso ela me falou antes, né, quando o Tony era vivo, ela falou que eles tinham um pacto de morte, né, que se Tony traísse ela poderia matá-lo, e se ela traísse ele poderia matá-lo. Isso ela falou pra mim antes e depois também. Mas assim, eu nunca levei a sério, né, antes. Falei, gente, não existe pacto, né, de morte, mas ela falou pra mim isso.
senhora mencionou também no seu depoimento, gostaria de saber se a senhora se recorda, de um encontro que a senhora teve com ela, com uma amiga, numa padaria, uma semana depois da morte do Tony. Foi nesse dia que a gente foi tomar o café da manhã. E a senhora parece que estranhou alguma coisa, como é que foi? Não, foi assim, quando a Fabrícia veio me contar, né, parece que ela tinha adiantado um valor pro rapaz arrumar a arma, né, e esse valor foi repassado eles falaram numa conveniência, lá perto do Shopping Três Américas, e a gente foi nessa padaria, né, aí quando nós chegamos lá, as meninas lá brincando, a gente conversando, ela falou assim, aqui é um lugar que eu gosto de tratar de negócios aqui, aí eu fiquei pensando, né. Isso foi uma semana depois da morte, mais ou menos? Uma semana depois. E como é que é? Ela estava animada com a empresa, os negócios? Estava animada, tocando a empresa, estava animada. A senhora então ainda manteve um certo contato com ela depois do fato? Sim, sim. E como é que foi? Ela estava prosperando com a empresa, estava feliz, como é que estava? Estava feliz, trabalhando, trocou de carro, 2 meses depois comprou um carro zero, né, estava prosperando. Certo. Eu também, não sei se eu entendi bem, quer dizer, eu acho que eu entendi bem, só porque acho que talvez ficou um pouco confuso. A senhora conhecia a Fabrícia? Sim. Qual que era a relação que a senhora tinha com a Fabrícia? Eu era chefe dela, eu era coordenadora da filial e ela era supervisora. E a Fabrícia conhecia a Cristiane, conhecida pelo apelido Isso, a Cristiane era nossa funcionária da limpeza. Também era funcionária? Funcionária da empresa também. A Cristiane conversou com a Fabrícia, não com a senhora? Com a Fabrícia. A senhora nunca conversou com a Cristiane a respeito disso? Nunca. A Cristiane não. Deixa eu ver se eu entendi bem algo que a senhora disse lá atrás. Que o Igor teria dito para a Cristiane que após o crime, a acusada ligou para ele repreendendo porque ele era ruim de tiro. Sim, isso. Isso mesmo. E que foi a mesma expressão que ela usou no hospital quando retornou, disse, acho que ele vai sobreviver porque o médico disse que o rapaz que atirou nele era ruim de tiro. A mesma expressão. Foi a mesma expressão? A mesma expressão. Só um detalhe importante, a Tutu teria, nessa conversa com a Fabrícia, sim, contado que o Igor estaria pressionando a Ana Cláudia para receber parte do dinheiro que eles haviam combinado. Ele na qualidade de pistoleiro, de sicário, ela de mandante. E ele teria ficado com medo de encontrar a Ana Cláudia para pegar o dinheiro e na ocasião teria mandado a sua companheira Edilane ir ao encontro em seu lugar. Sim. Foi isso que a Tutu falou para a Fabrícia e a Fabrícia repassou. A Edilane que foi para receber, acho que o primeiro montante que ela passou, que ele ficava com parece medo que eram da Ana 5 mil reais. Isso. Parece que era 5 mil, uma coisa assim. Tá certo. Isso mesmo. Eu agradeço a atenção da senhora. Muito obrigado. Defesa. Boa tarde, Aldino. Boa tarde. O fato aconteceu em 2020. Há quanto tempo você conhecia o casal? Em 2019, nos conhecemos. Então, vocês conheceram ela em 2019. 2019. E só em 2020 que... Então, antes você não tinha amizade? Não, eu morava fora. Eu vim do Mato Grosso do Sul transferida pela empresa, né? Aí conheci meu marido aqui, a gente namorava na época, e o meu marido é primo do Evers, que era muito amigo do Tony. Então a gente daí fez essa amizade nesse círculo de 2019 pra cá. Você morava onde antes? Não entendi. Hã? Onde você morava antes? Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É. O seu esposo, qual profissão tinha? Tem? Sei. Ele é PM. PM? PM. E desde quando ele fazia parte da PM?
Ele entrou, eu tenho uns 17 anos de polícia já. Então, 17 18 anos, anos. Então, até 2010, mais ou menos, por aí. É. E aí você já era casado com ele? Não, eu conheci em 2019, né? Aí nós casamos no final de 2019. Final de 2019. Final de 2019 que nós casamos. E você a Ana chegou alguma vez a falar para você, né, sobre essas agressões físicas e psicológicas que o Tony fazia com ela? Sim, ela falou dessa agressão que ela teve antigamente, ela me contou, me mostrou as fotos, né? Essa antiga. Acho que fazia uns 5 anos, eu não me recordo muito bem a data. Você levou alguma vez, chegou buscando a Cláudia e as filhas e levou para algum lugar? Sim. Na última briga deles, ela me ligou, né, pedindo ajuda, que ela estava saindo de casa, que tinham brigado, né, e ela tinha chamado o Uber e ela queria levar o gato, né, e o Uber não aceitou o gato dela. Aí eu levei, falei, não, tô indo aí, né. Aí eu falei, Ana, mas tá se precipitando, né, eu falei, conversa com o Tony, né, vocês voltam, né, sempre voltam, conversa com ele, você tem 3 filhas, né, eu falei, a casa sempre é da mulher, né, falei com ela, tentei, né, apaziguar. Aí acabei levando ela na casa da mãe dela, aí chegando lá, né, eu lembro até hoje, a mãe dela falou assim, você vai ficar com essas 3 crianças aqui? A mãe dela falou assim pra ela, né, ela falou, não mãe, eu vou dar um jeito. Aí ela foi pro CPA, isso era no Boa Esperança, a casa da mãe dela. Ela pediu uma carona até a avenida pra pegar um Uber pra ir pro CPA, eu falei, não, eu te levo. Aí levei ela até no CPA, que era na casa da manicure, da Ediane, que eu não sabia, né, levei lá, ela pegou a chave da casa da manicure dela, aí nós voltamos, peguei as crianças com ela e deixei ela lá. Aí ela me pediu, não conta pro Tony que eu tô aqui. Não conta pro Glauber, na verdade, né? Porque senão ele vai vir atrás de mim. Eu falei, não, ok. Aí eu não contei. E eles acabaram voltando depois. E nessa situação aí da conversa, você levando, ela chegou a contar o motivo da briga? Não, eles brigavam assim. Pra nós já tava, né, normal, né? Então, tanto que eu falei pra ela, não sai de casa, né? Eu falei, não sai de casa, não volta, vocês vão voltar. Então, assim... Mas agora de agressão não, porque eu jamais ia aceitar também. Se ela falasse pra mim, o Tony me agrediu porque eu perdi minha irmã, assim. Então, não, né? Alguma vez você chegou a ver o Tony armado? Não, armado não. Essas festas que fazia, às vezes era na sua casa, na casa deles? Sim. Sim? Uhum. Vocês tinham... Você tem um filho, né? Sim, tem um filho. Tenho 2 filhos, na verdade. Tá. E nesse caso, vocês tinham um cachorro? Também o seu filho tinha um cachorro? Você tem um cachorro? Tem. Tinha. Tem até hoje. E chegou ao nosso conhecimento, né? Você não é obrigado a falar. Sim. Testemunha, você foi compromissada. E numa dessas festas, o Tony chegou a disparar uma arma de fogo. Tanto é que você saiu desesperada por causa do seu filho, João Carlito, que tinha um cachorro. Eu não tenho conhecimento, doutor. Não? Tenho cachorro, né? Na verdade, eu tenho 3 hoje em dia. Então, se fizer a cariação entre você e a Ana... Sim, eu nem gosto de arma. Eu acostumei com arma porque meu marido é polícia, na verdade, né? Tá bom. Porque assim, minha irmã morreu com arma de fogo, então eu não... Você já viu alguma vez o Tony fardado? Fardado? Não, o que eu sei, acho que ele pegava, às vezes, do segurança do condomínio deles, uma vez ele fez até uma brincadeira, o rapaz acho que emprestou pra ele alguma roupa, mas fardado não. O seu esposo servia onde? Gefron. Gefron? Gefron. Fronteira, né? Fronteira, isso. Gefron. Então você nunca viu? Ele com a farda do Gefron, não. Não. Do meu marido? Você também não sabe se seu marido emprestou farda pra ele? Não iria emprestar, né? Acredito que não iria emprestar. Não, perguntando. Nada mais. Muito obrigado, dona Aldine. Jurados, tem alguma pergunta a fazer? Não, encerrar depoimento.
Seu nome? Glauber Pérez Farias, Quantos anos o senhor tem? 39. Nome da sua mãe? Evanise Pérez da Rocha Farias, Profissão? policial militar. Você era amigo do Tony Sim, e da Ana Cláudia também. sim. Eu vou ouvi-lo como informante. Hoje a Ana Cláudia está sendo julgada pela morte do Tony. Esse fato ocorreu dia 11 de agosto de 2020. Você frequentava a residência deles? Eles frequentavam a sua residência? Sim. Como era o relacionamento do casal? É um relacionamento normal de casal, lógico, eles brigavam, né? Tinha suas diferenças lá, mas se resolviam rapidamente, né? Não era coisa de separar, ficar coisa longínqua. Eles resolviam e era essa vida aí. Aparentemente se amavam, né? Quando a gente via eles, era um O casal que se Tony chegou gostava. alguma vez de falar para você que estava pretendendo se separar da Ana? Então, nessas brigas, sempre falava, né? Tá difícil o casamento, tá complicado com a Ana. Eu tô pensando em lá em separar, né? E a gente sempre falava, os amigos falavam, não, pô, segura, pô, casamento, tem suas filhas, né? Ana é uma boa esposa. A gente sempre tentava tirar isso da cabeça dele, né? E ele... Mas era essa relação, né? Era essa situação. Ele só falava depois... O comportamento dela como esposa? Pelo menos perante vocês. Perante Vocês, nós, esposa. comportamento amorosa com ele, com a gente, né? Com os amigos, não aceitava os amigos deles, na casa deles, principalmente. Então, aparentemente, era tudo normal, né? Era tudo um casal que se gostava, brigavam, mas se amavam, né? O que aparentava pra gente. E o relacionamento dele com as filhas? Muito bom, excelente. A gente via o tratamento dele com as crianças, um tratamento de pai, né? Amoroso, carinhoso, brincalhão, responsável, né? E da Ana? Com as filhas? Não, a mesma coisa. Mãezona, né? E não tinha o que a gente falar essa situação deles com as crianças, né? Como casal eles brigavam, mas as crianças eram sempre bem tratadas, sempre bem amoroso. Qual foi a última vez que você teve contato com o Tony? A última vez, eu acredito que foi uma semana. Não, foi mais de semana. É porque eu trabalho na fronteira, então eu fico 7 dias ou 14 dias, né? Então, na época do ocorrido eu tava trabalhando. Mas eu acredito umas 2 semanas antes do fato. E ele chegou de comentar com você alguma coisa? Sobre separação? Sobre a relação dele com a Ana? Ele mandou vídeo. Eu não sei se isso foi bem próximo, porque agora a gente fica meio próximo da situação, mas ele mandou um vídeo que ele tinha brigado com a Ana uma vez, que ela quebrou lá as coisas dele lá. Ele falou, aí, Glauber, olha o que acontece. Eu ralo, trabalho pra mulher quebrar a casa e tal. E ela não tava na casa, eles tinham brigado. Mas assim, quando ele falava com a gente, conversava muito sobre isso. Cada briga que eles tinham, ele me ligava e a gente debatia sobre isso, né? Porque eu também tinha recém-separado e eu tava agora com essa minha atual esposa. E eu falava sempre pra ele, né? Pô, separação é difícil, cara, segura, né? Tenta. E ele sempre comentava aí que ele tava pensando realmente em separar, né? E foi sua esposa que contou para você sobre a Ana ser a mandante desse crime. Sim, eu tava trabalhando, ela me ligou, falou, ó, fiquei sabendo de uma situação aqui que eu não tô acreditando, mas eu vou te falar. Ele pode falar, ele falou, ó, fiquei sabendo que foi a Ana que mandou matar o Tony. Eu falei, meu bem, é possível, mas me conta com detalhe, né?
Aí ela contou que uma menina que trabalhava com ela na empresa, na mesma empresa, tava numa confraternização, numa festa, e aí um rapaz chamado Igor falou, ó, foi contratado para matar um empresário, um lutador de jiu-jitsu, que bate na mulher e tal, falou um monte de coisa. E aí os caras falaram, não, pô, mentira. Falou, é verdade, que aí mostrou as fotos, as conversas que a Ana mandou pra ele, as fotos. E nessa foto, a menina viu minha esposa, viu a gente, né, reunido, falou, vixe, minha chefe, eu conheço. Aí contou pra Fabrícia, aí que a Fabrícia contou pra minha esposa, falou, olha, a mandante da morte do Tony é a Ana. Aí contou uma riqueza de detalhes ali também, falou da Ediene, falou em tema de valores na época, né, que foi cobrado para ele fazer o serviço. Falou que, inclusive, que eles cobrou ela no dia do velório. A gente tava lá, porque eu saí para buscar o pai dela, e aí ela contou que eles pressionaram tanto que ela teve que sair do velório. E quando eu voltei, a Ana não tava. Só que aí depois fiquei sabendo que ela tinha ido pra delegacia. Então assim, na época a gente tava achando que realmente foi essa situação, que ela saiu para conversar com esse pessoal. Você ficou sabendo que no dia do velório ela saiu, Fiquei sabendo. mas não sabendo para onde Pra que ela onde, foi fazer. Ela Isso. demorou? Não, falou que foi na delegacia. Quando eu cheguei, falei, cadê a Ana? Porque eu fui buscar o pai dela. Já Ela falou, tinha tido enterro ou não? não, tava tendo velório. Aí falou, Ana foi na delegacia. O delegado ligou, falei, mas no velório? Falou, é. Ah, beleza. Aí, logo depois ela voltou e que seguiu, né, pro enterro. E quando a menina contou essa história, falou que ela teve que sair, aí a gente achou que realmente, falou, ó, pode ser que ela saiu realmente pra essa situação, né? Porque a menina não sabia que ela saiu, né? Não tinha como ela criar uma história dessa forma. Aí por isso que... muitos detalhes Sim. que pouca pessoa Sim. poderia saber. É. E qual foi sua atitude? Então, quando eu fiquei sabendo, né, a gente fica chocado, né, mas eu falei, ó, bem, eu vou procurar a polícia, né. Aí eu procurei o doutor, o delegado, conversei com ele, né, informalmente, falei, ó, tô sabendo de uma situação assim, 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 sabe? Aí ele falou, ó, você tem coragem de depor? Eu falei, eu tenho. Então, vamos marcar a data, você vai lá, depõe, fala tudo que você tá falando pra mim, agora você vai falar em depoimento formal, pra gente começar uma linha de raciocínio, uma linha de investigação. E aí eu fui na delegacia e contei a situação toda pra ele. O delegado. Você foi pessoalmente? Pessoalmente. E o delegado já desconfiava dela ou não? Não tinha rumo da investigação? Não tinha ainda. Ele falou, ó, como foi muito recente, né, que a gente ficou sabendo. Foi quanto tempo depois? Vocês ficaram... Então, ele enterrou na sexta, né? Foi baleado na terça, morreu na quarta, e na sexta enterrou. E na outra sexta, minha esposa já ficou sabendo. Foi rápido? Foi rápido. E aí vocês continuaram a amizade com ela? Continuamos, até por orientação do delegado, né? Falou, ó, tenta manter mais a normalidade possível para não atrapalhar a investigação, até porque vocês que nos trouxeram a informação. E a gente continuou mantendo, né? Levando as crianças lá para casa, né? Minha esposa convivendo com ela, saindo para lanchar, conversar, né? E ela que continuou tocando a empresa? Começou tocando a empresa, normalmente. E ela chorava? Chorava, mandava mensagem, né? E eu acho que quase um ano depois, não sei se é um ano, eu não lembro qual que era essa data, que eu não sei se era dia do namorado, algum dia assim especial, né? Que ela mandou, falou, cuida do seu amor aí, ó, porque eu postou no status, né? Eu comentei, ela falou aí, ó, era pra ele estar aqui comigo e tal.
fez tatuagem em homenagem a ele, mandou print de uma fala que ele falou. Então, assim, ela se mostrar, só como a gente já sabia, né? E ela tentava se mostrar que tava sofrendo, né? Tava sofrendo. Até isso aí ele enterrou na sexta, né? Aí no sábado, liguei pra ela, né? Ainda não sabia da situação, ela tava no velório, no cemitério chorando, com a corrente dele chorando. A gente foi lá consolar, levamos pra minha casa. Então, assim, ela chorava, se mostrava realmente que tinha tido uma perda muito grande, né? E você participou da passeata que ela Não, eu tava trabalhando. estava trabalhando? Sua esposa participou? Participou, acredito que sim. Pelo menos tem a camisa, né? Não recordo se ela foi na carreata ou não. Mas eu acredito que sim. Ela chegou de comentar, assim, por qual motivo teriam matado ele? Então, quando eu cheguei da situação, fiquei sabendo, minha esposa me ligou, balearam o Tony. Eu falei, mas qual que é a situação? Ela falou, não sabe, eu achei que era briga de trânsito. Falou, não, chegou na academia e atiraram nele. Aí eu fiz, fui pedir dispensa do serviço para acompanhar de perto, né? Me liberar. Eu cheguei de noite. Ela falou, ó, a Ana quer te ver. Ana quer te ver. Eu falei, mas tá tarde. Ela falou, não, qualquer horário. Ela falou, você chegou, é pra ir lá. E eu fui lá. Eu falei, ela tava chorando, né? Chorando muito. Falou, Glauber, não, impossível ser pro Tony. Fui enganaram ele com um policial. Tinha um policial, Michel, que frequentava a mesma academia, era tatuado também, né? E tinha o mesmo carro. E aí ela falou que provavelmente era pra esse cara, pra esse policial, e não era pro Tony, porque até então diz que não sei, chamava ele pelo nome do Michel, só foi policial, antes de atirar. E aí ela falou assim, ela me contou isso aí, eu me recordo muito bem, que ela falou, não tinha como ser pro Tony, porque ninguém sabia dessa rotina dele. O Tony, ele treina segunda, quarta e sexta. Ele foi ontem, não deu time para treinar, ele ficou até chateado. Aí falou, o Nero, que é o dono da academia, ligou para ele na segunda noite, falou, Tony, amanhã os policiais vão estar de folga, e aí você vem de manhã. Ela falou, quem sabia era só eu, Tony e o Nero. Sabia? Ela falou isso? Ela falou isso pra mim. Falou, não tinha como ser pra ele. Enganaram. Dessa forma. Ministério Público. Alguns dias antes da morte dele, do homicídio, ele comentou então com o senhor que ele ele queria se separar. Queria separar. E a gente tava sentado conversando num barzinho que a gente frequentava lá no CPA. Ele ainda, dias antes, ou próximo muito da morte dele, que eu não me recordo muito bem, mas ele reclamou que a Ana tinha sacado 5 mil reais da conta, ele não sabia por quê. Eu falei, mas você tem que ver, cara, que é isso? 5 mil é dinheiro, né? Um monte de dinheiro. Ainda mais ele, que era bem dinheirista, bem controlado com essas coisas de dinheiro. Aí ele falou, cara, eu já tô tão cansado, velho, que eu não vou nem brigar por isso. Aí depois ele foi na minha casa, eu comentei com ele, né? Falei, a situação do dinheiro. Ele falou, não, pagou conta. Eu falei assim, pagou conta. Ele mencionou se ele tinha conhecido uma outra pessoa, se estava tendo um relacionamento com uma outra pessoa? Então, pra nós não. Contava muita coisa, né? Mas nesse caso de que ele estava envolvendo, ele contou para mim, ele contou para mim o seguinte, que ele estava conversando com a menina, né? E nisso aí nós falamos para ele, falou, cara, para, essa família com criança, Ana é uma boa esposa. E aí ele falou, não, beleza. Aí ele conversou com a Ana, não lembro como que era que ele conversou com a Ana, que ele mandou uma mensagem para mim, falou, contei tudo pra Ana. Aí eu falei, uai, mas você vai separar? Ele falou assim, não, contei que eu conheci essa menina, mas só conversei. Falou bem assim, só conversei e vou parar por aqui, vou acertar com a Ana. Falei, então tudo bem. Entendi. Certo. Só isso, Celeste.
Doutor Godoy. Doutor Antônio Sérgio, tem alguma pergunta? Não? Doutor Godoy? Sim. Glauber, aproveitando, boa tarde. Boa tarde. Aproveitando a continuidade da pergunta do doutor Samuel, Uhum. o Tony, então, quer dizer que ele só falou que conheceu essa menina e ponto final. Sim. Só que falou que, eu não me recordo muito como nós chegamos nesse assunto, né? Mas ele falou e nós comentamos, falou, cara, para. Essa situação que eu falei, Ana é uma boa esposa, né? Boa mãe. É difícil achar, né? Hoje um relacionamento assim, ainda mais do tempo do Mas relacionamento ele dele. falou que estava tendo um relacionamento extraconjugal? Não falou. Só falou que tinha conversado. O senhor prestou depoimento na delegacia, né? Prestei. O senhor esteja lembrado, Sim. mas o senhor disse o seguinte: tinha conversado com Ana Cláudia sobre a separação, intenção esta que se identificou após a vítima conhecer outra mulher com quem passou a manter um relacionamento extraconjugal. O senhor lembra disso? Não lembro. Não. Mas só para a gente... Glauber Pérez Farias, o senhor? Sim, senhor. Essa assinatura é do senhor? Tá bom, então. ID 242, a PDF. Sim, senhor. Constar. Então, na realidade, ele chegou a contar para você sobre esse relacionamento ou você não está se lembrando agora? Eu não me recordo que ele falou que teve um relacionamento físico com a pessoa, entendeu? Tá. Ele falou que estava conversando com a pessoa e... Sim. Então, ok, já entendemos. Deixa eu perguntar, esse depoimento você deu dia 4 de setembro de 2020, Sim. delegado. Você disse que a sua esposa, Aldina, ficou sabendo uma semana depois da morte por aí do Tony, de algumas coisas que teriam ocorrido. Aqui a gente não é fato incontroverso porque a Ana confessou em juízo. Sim. A pergunta que eu faço, você que levou a sua esposa na delegacia, quando que foi que a sua esposa foi à delegacia prestar as informações que você ficou sabendo por ela? Foi isso? Então, primeiro foi... Agora eu não me recordo se eu fui o primeiro ou foi ela. Mas ela foi intimada também, né? A depor. Mas acredito que fui o primeiro. Aí depois foi ela. Mas você não lembra quando que ela foi prestar esse depoimento? A data? Não me recordo. Precisar a data, não consigo precisar. Assim, porque você disse para nós que alguns fatos, a sua esposa que ficou sabendo. Sim. E contou para você. Contou para mim. Uma semana depois. Aí você foi e falou com o delegado. Exatamente. E aí você contou isso, de que a Aldina ficou sabendo. Lógico que não é obrigação sua, mas a sua esposa não falou pra você quando que ela foi na delegacia? Quando ela chegou? Quando foi intimada? Não, foi junto comigo, mas eu acredito que eu depus primeiro e depois ela. Mas não, eu acho que ela foi depois. Primeiro foi eu, depois ela. Agora não, ela foi depois. Eu só tô perguntando assim, que é meio estranho, né? Vocês eram amigos principalmente do Tony e a sua esposa Aldine, né? Aldina. Ela só foi ouvida em dezembro. Você sabe por que ela foi só em dezembro? Ela estava viajando, trabalhando? Não, daí o delegado sabe? Então... pode informar pro senhor que eu não... Outra coisa, o Tony gostava de andar fardado, com farda, com roupa? Ele gostava da presença dos amigos polícia, né? Ele sempre gostou dessa situação aí
Inclusive, pô, ele tem uma camisa de curso que eu tinha, né? Eu dei a camisa de curso pra ele. Mas ele... Sabe se o Tony tinha arma? Eu fiquei sabendo que ele comprou uma arma dias antes da situação. Dia antes do fato. Sim. Mas ele não falou por que comprou arma? Não. Inclusive, nós falou, pra que você tá querendo comprar arma? Porque ele tava tentando tirar porte, fazendo o curso, treinando. Ele fez e não passou. Aí ele foi fazer instrução de tiro, inclusive com a Ana, que tem foto e vídeo. E porque ele tava querendo tirar porte, né? Uhum. Vocês só conhecem, vocês só passaram a ter um convívio com a Ana e o Tony em 2019? 2019. Antes vocês não tinham... Não conhecia. E também não sabia de nada que aconteceu antes entre o casal? Não sabia de nada. O Tony, era o Tony, assim, ele chegava a contar alguma coisa porque ele era lutador, que ele gostava de briga, ou ele causava confusão, uma vez contou alguma vantagem? Se ele contou... Não, o Tony, para os amigos, assim, ele era um bom amigo, mas, assim, bem controverso, porque ele era um cara que debatia muito. Eu gostava muito de debater. Então, você conversava com ele, qualquer assunto, e, de repente, você estava debatendo com ele uma situação que ele achava que entendia mais e tal. Mas, assim, pra amizade, a amizade sempre foi um bom amigo. Pelo menos pra mim, foi um bom amigo, um ótimo amigo. Você lembra qual tipo de arma que ele comprou? Não, eu não cheguei de ver. Não chegou? Nada mais. Muito obrigado, Glauber. Obrigado, excelência. Jurados, tem pergunta a fazer? Encerrado o depoimento. Seu nome? José Salvador Ribeiro. Quantos anos o senhor tem? Senhora? Quantos anos o senhor tem? 70. Nome da sua mãe? Minha mãe? Cândida Francelina da Cunha Ribeiro. Seu endereço? Meu endereço é Avenida das Palmeiras, 255, condomínio Reserva Rio Cuiabá, Casa 12. Profissão? Técnico em estrada e agrimensura, mas hoje eu já estou aposentado. Está sendo julgada Ana Cláudia de Souza Oliveira Flor por um homicídio que ocorreu dia 11 de agosto de 2020. A vítima, Tony da Silva Flor. Vou dar início ao seu depoimento. Advirto que o senhor está sob compromisso de dizer a verdade. O senhor conheceu o casal, a Ana Cláudia e o Tony? Sim. Foi vizinho deles? Morava no mesmo condomínio, porém não muito vizinho. O senhor frequentava a residência deles? Muito esporadicamente. E o senhor chegou de ver o Tony, o relacionamento dele com as filhas, com a esposa? Cheguei de ver, para mim aparentava tudo bem. Tudo bem? Tratava bem a esposa, os filhos? Na frente nossa, sim. Oi? Na minha frente, sim. Na sua frente, sim. E o senhor ficou sabendo de algum fato que deve ter agredido a Ana Cláudia? Isso eu não sabia demais, no condomínio que acontecia, mas eu nunca presenciei. Como que é? Não entendi. Existia muito fato de que ele Fale mais próximo ao microfone. Existia muito fato que ele agredia a esposa dele, mas eu nunca presenciei. Havia conversas? Isso. Ali no condomínio? No condomínio. O senhor já presenciou ela com algum hematoma? Não.
E mais uma vez eu te pergunto, o senhor chegou de ver ele agredindo ela verbalmente? Também não, na minha frente ele não fez isso. E o senhor ouviu algum comentário que ela tinha algum relacionamento extraconjugal? Não, Não. não. E dele? Senhor? E dele? Também não. Também não. Não. E ele trabalhava em quê? A gente sabia que ele era um representante, eu trabalhava com gosto de café. E ela? Ela não sabia, não sei. Não trabalhava? Não tinha Olha. muita ligação com a Cláudia, mas com ele. Eles tinham uma boa vida financeira, aparentemente. Aparentemente, sim. Os filhos estudavam em escola particular? Eles? É. Não sei, não tinha Não conhecimento. sabe, Não né? sei. E sobre esse crime, o que o senhor sabe? Eu não entendi. Sobre esse crime, a morte do Tony, o que o senhor ficou sabendo? No dia que saiu na mídia e o comentário no condomínio foi geral. Saiu nos grupos do condomínio, e aí já falaram, todo mundo ficou sabendo que aconteceu um incidente, sei lá, com O senhor foi ao velório? Não, senhora. Alguém do condomínio foi? Que eu saiba, não. 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 E qual foi o comentário ali no condomínio? Comentário? É. Quem havia assassinado Tony, por qual motivo? Só o que ele ficou sabendo na mídia mesmo, mas que ninguém não presenciou, ninguém sabia de nada, só o que parecia assim na mídia. A vítima frequentava a área social ali do condomínio? Mais a casa dele. Oi? Não, mais a casa dele. Eu via ele mais na casa dele. E o senhor falou que era muito difícil ir da casa dele, né? Muito. Nesse condomínio que namorava, fui uma vez só para acalmá-lo, que ele estava meio exaltado, aí o pessoal do condomínio sempre me pedia, porque eu sou mais velho. Seu Salvador, se é uma pessoa para conversar, vai lá conversar com o Tony, que ele está meio zangado. Então, e aí eu ia na casa dele para tentar dar uma acalmada nele. Quantas vezes o senhor foi lá para acalmá-lo? Uma vez. Uma vez. E por que ele estava exaltado? Eu acho que ele estava assim, uma briga acho que com o vizinho, e aí ele estava desafiando todo mundo, desafiando o guarda, assim, estava meio, não tenho muita palavra assim, nervoso. E aí o síndico, Satão, falou, Salvador, você é mais velho, você tem amizade com ele, vai lá, acalma ele. Aí eu fui lá, foi essa vez que eu fui lá, desse condomínio, a única vez, fui lá falar com ele para ele acalmar. O senhor disse que quando ele bebia, ele ficava exaltado. O senhor chegou de vê-lo várias vezes, bebendo, embriagado? Embriagado não, mas a gente, no primeiro condomínio que namorava, nós éramos mais próximos. Nesse segundo, onde aconteceu essa fatalidade, eu já não tive muito, assim, tempo de estar indo na casa dele, até ver. Mas o senhor chegou várias vezes de vê-lo embriagado? Embriagado não, tomando cerveja assim normal, que nem todo mundo está sentado numa roda de Ele amigos. bebia socialmente? Socialmente. E toda vez que ele bebia socialmente, ele brigava? Enquanto eu estava presente com ele, que não ficava até muito tarde, normal. 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 Defesa? Boa tarde. Boa tarde, senhor Salvador. O senhor já foi ouvido em juízo e, na realidade, são 2 condomínios. O senhor era síndico, subsíndico de algum dos condomínios, é isso? Qual o condomínio que o senhor era subsíndico? Desse último condomínio eu era subsíndico. Como chamava o condomínio? Esse eu estou morando dele é condomínio Reserva Rio Cuiabá. Rio Cuiabá. Lá o senhor era subsíndico. Senhor? O senhor era o subsíndico. Subsíndico. Aí o senhor disse também, tem gravado, que os senhores tinham lá um grupo de WhatsApp dentro do condomínio, é isso? Tem. E nesse grupo, muita gente tinha muita reclamação do Tony, nesse grupo?
Não, muito. Só ele tinha um problema com o vizinho dele de cachorro, que perturbava muito ele trabalhar. Tá. E foi nesse grupo, nesse condomínio que o senhor ficou sabendo, o senhor morava, que ele teve um problema e que ele agrediu um outro morador? Não foi nesse condomínio. Foi qual condomínio? São Lourenço. O senhor também morou lá? Não, Não morou? não. Ah, tá. Mas o senhor ficou sabendo dessa agressão? Ficamos sabendo, porque todo mundo comenta, né? Uhum. Além disso, o senhor chegou alguma vez a ir à casa do casal quando teve confusão, estava tendo discussão? O senhor chegou aí ou mandou alguém? Ou chegou a ir polícia alguma vez lá dentro do condomínio? Que eu saiba, não. Nessa última residência dele, eu não frequentei a casa dele. Não é que o senhor frequentou. Estou falando que se alguma vez a polícia teve que ir lá ou a segurança teve que ir lá na casa para tentar acalmar os ânimos. A única vez que eu vi que estava tendo esse problema lá, ele estava muito nervoso, querendo brigar com todo mundo, aí o pessoal pediram para mim, vai lá, Salvador, acalma lá, porque ele me ouvia muito. Aí eu fui lá acalmar, foi a última vez que eu encontrei com ele na casa dele, que eu fui lá pedir para ele acalmar, que ele estava bem fora de si. O senhor morava bem distante então da casa dele? Fica umas 3 ruas para frente da casa dele, da minha. Ficava. Tinha alguém mais próximo ali, alguma vizinha que o senhor conheceu, chamada Ana Cláudia? Tem. Tem, que era a vizinha. Vizinha de frente dele. Então, sobre isso, só isso mesmo que o senhor tem a nos informar. É isso. E dessa confusão que teve antes nesse prédio, nesse condomínio anterior. Você ficou só sabendo porque chega, né? Informação, ele era amigo de todo mundo ali. O senhor chegou a saber qual foi o motivo dessa confusão no condomínio ao lado, próximo? Essa aí que falaram pra nós foi motivo de ciúme, né? Acho que ele estava com ciúme da esposa. Tá, mas chegou a acontecer alguma coisa por causa desse ciúme do Antio? Ficamos sabendo que ele agrediu uma pessoa, né? Agrediu? Boa tarde, seu Salvador. Boa tarde. Queria saber se o senhor tomou conhecimento se o Tony fez algum disparo de arma de fogo lá no condomínio onde o senhor reside atualmente. Não fiquei sabendo, eu nunca vi. Também nunca vi parar. O senhor sabe se havia muitos xingamentos por parte dele no grupo com os moradores por alguma divergência? Eu não entendi. O senhor sabe se havia discussões, embates no grupo dele com algum vizinho, porque já chamaram a polícia para ele? Sobre, isso ele já teve várias discussões lá. Várias discussões por... Com o vizinho dele. Certo. Satisfeito, doutora. Ministério Público, jurados, encerrar depoimento. Seu nome? Sérgio Tadashi, Dania Júnior, Quantos anos o senhor tem? 36, Seu endereço? Avenida João Gomes. Empresário. Está sendo julgada hoje Ana Cláudia de Souza Oliveira Flor por um homicídio que ocorreu dia 11 de agosto de 2020. A vítima, Tony da Silva Flor. Eu vou dar início ao seu depoimento, vou ouvi-lo como informante, pelo fato do senhor já ter tido um desentendimento com a vítima, ter tido um termo circunstanciado, onde ocorreu a suspensão do processo. Aliás, acho que teve uma transação, né? Teve uma transação. E que ele pagou, se não me engano, em torno de R$930 para a Santa Casa de Misericórdia. Isso. Isso, né? E teve outro processo na Vara Civil também. Contra ele? Contra ele. Contra ele. Uhum. A ação de indenização? Sim, isso, ação de indenização.
Quando que o senhor conheceu o Tony? Eu conheci o Tony assim que eu mudei pro condomínio, né? Qual condomínio? Rio São Lourenço. E aí? Conheci ele de normal, como vizinho. Ele trabalha, era representante, acho que negócio de café. Ele chegou a me dar um brinde de café já. E aí? Só isso. E por que o desentendimento com ele? O desentendimento dele aconteceu pelo motivo do ciúme com a Ana, né? Ele imaginou na mente dele porque a Ana teve um relacionamento com um funcionário da minha empresa. Da sua empresa? Isso. Aí ele foi e achou que era eu, porque o telefone e o carro dele fica parado na porta da minha empresa. E ele ficou insistindo que era eu, que era eu. Eu falava, amigo, não sou eu, nunca nem vi essa mulher na minha vida. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Só que chegou... E você não falava quem era? Oi? E você não falava quem era? Não, não falei quem era. Aí chegou um certo ponto que ele ficou na porta da minha casa e minha mãe estava sozinha com as minhas filhas, né? Aí ele pegou e mandou uma foto via WhatsApp falando assim, eu tô aqui na porta da sua casa, eu vou esperar você chegar, vou te matar. E eu tive que sair de onde eu tava, na verdade estava na loja, né? Eu saí da loja e fui até o encontro dele. Mas a gente não foi para fazer nada, só para tirar ele da porta. E anteriormente isso, ele já tinha ido na porta da minha casa gritar. Anteriormente isso, ele já tinha ido lá buzinar com o carro, entendeu? Toda vez que ele bebia, usava droga, ele ia lá dar bafão, entendeu? Ele usava droga? Ele se parecia muito transtornado. Ele usava droga? Não, eu falo assim, ele se parecia muito transtornado. Eu acho que era uma pessoa que usava droga. Porque o senhor é a primeira pessoa que está dizendo isso aqui. Então, mas ele se parecia muito transtornado, tanto é no dia do fato ocorrido. Estava transtornado pela droga ou pela traição da esposa? Então, no dia do fato ocorrido, ele estava embriagado, que ele estava até tomando cerveja na frente da minha casa, né? Na porta, que minha casa era a primeira do condomínio. Ele estava tomando cerveja lá e foi com a garrafa que ele cortou meu abdômen. E aí, teve o termo circunstanciado, foram para o juizado. E essa ação de indenização, o senhor já recebeu ou não? Sim, já recebi. Quem que pagou? A dona Ana. Quanto? 4.500, ela pagou o pagamento parcelado em cheque. E depois da morte dele? Depois da morte dele. Porque, como ia ter que fazer... E por que você não disse para ele que não era você que estava tendo caso com ela, e sim um funcionário seu? Porque a outra pessoa também era casada, né? Você tinha amizade com essa outra pessoa? Sim. Ele era então foi por isso que você não quis dizer? Sim, ele é um funcionário antigo, eu já trabalhei para ele já. Você quis protegê-lo? Não quis, não tem nada a ver comigo. Quanto tempo eles tiveram no relacionamento? Eu não sei. Também fazia parte da nossa relação, a gente era amigo, mas nossa relação era dentro da loja, né? Eu sabia que eles tinham ficado, mas quanto tempo, o que era a história, não sabia. É porque eu presenciei uma vez que ela foi com um carro até na porta da loja e eles saíram, entendeu? Então foi essa única vez que eu presenciei. Defesa. Boa tarde, seu Sérgio. Seu Sérgio, na realidade, o senhor tem quanto de altura? Quantos metros de altura o senhor tem? 1,64 m. 1,64 m. Então, na realidade, ele começou uma confusão no condomínio onde vocês moravam, em São Lourenço. Sim. E ele começou a ficar, e estava bebendo na frente da sua casa. Sim. Aí você estava trabalhando. Isso, eu estava na loja trabalhando. Aí, por exemplo, nessa época você era casado, solteiro? Solteiro. Solteiro. Uhum. Mas ele estava em frente à sua casa, tipo, te esperando. Isso, a minha mãe estava com as minhas filhas, né, dentro da minha casa, e ele pegou e mandou uma foto da porta da minha casa falando assim, eu tô aqui te esperando para te matar. Aí eu tive que ir, porque eu fiquei preocupado mesmo com as minhas filhas, né. Então eu corri lá, e o porteiro falou para mim, que ele tá embriagado lá,
ele tá muito transtornado aqui na porta da sua casa. As suas filhas moravam com você? Isso, eu tenho a guarda compartilhada delas. Então, nesse dia, elas estavam na sua casa? Comigo, aham. E ele fazendo essa ameaça lá na frente da sua casa? Sim. Tem, na época, deu matéria, jornal, tudo, também a gente juntou. Você chegou a ser, e você disse que você foi agredido, você sofreu um corte de uma garrafa? Sim. Quantos pontos provenientes dessa garrafada você levou? Você lembra quantos pontos? Eu não lembro exato, mas é um corte grande, acho que uns 32 pontos. Quando você chegou na polícia lá no pronto-socorro, algum policial militar fez algum boletim de ocorrência? Não. Não, ninguém. Só depois que você foi na delegacia? Só depois eu fui na delegacia, né? E aí, tanto é que no mesmo dia que o Tony foi preso, ele voltou na porta da minha casa de novo. E aí ele foi tirado pela segurança, no mesmo dia que ele foi preso. O Tony chegou a ser preso? Isso, ele foi preso, foi detido e encaminhado para a delegacia. Aí ele voltou de novo no mesmo dia. Na frente da sua casa? Na frente da minha casa de novo. Você tem como mostrar esse corte para os jurados? Tem. Por favor. Essa foi a garrafada que você levou daqui aqui? E silêncio. Obrigado. Depois disso, você continua morando no mesmo local? Não, depois disso eu tive que mudar, né, do condomínio. Eu aluguei um apartamento na Avenida do CPA. E aí, posteriormente isso, o Tony foi embora também, né? Eles foram embora para outra cidade. E aí, depois eu retornei ao condomínio de novo. Então, na realidade, o Tony só mudou depois de você? Isso. E assim, você levou a garrafada, o corte, né? Sofreu essa agressão. Aí depois, ele ainda continua indo na frente da sua casa tomar tipo satisfação? Sim. Sim, e também vários lugares, né? Que eu chegava a ver ele na distribuidora, nos lugares, eu sempre me afastava, né? Foi dito aqui, apesar que tem no boletim de ocorrência, que você chegou com alguém no dia lá na sua casa. Tava você e quem? Sim, tava eu e meu primo, que ele trabalha comigo, né? Ele tava lá. Só vocês dois? Só nós dois. Não, é que falaram que tinham 3 pessoas com você. Não, chegou eu e meu primo no meu carro, né? E aí os vizinhos, né, que estavam lá fora, até quando eu tava deitado no chão sangrando, quem empurrou o Tony foi o vizinho. Quem empurrou o Tony, que o Tony caiu e quebrou a clavícula, foi o nosso vizinho que empurrou. E nesse dia lá, a polícia não fez nada, mas chegou aí a polícia lá? Não, nesse dia ele foi só encaminhar, a polícia chegou lá, prendeu ele, levou ele pra delegacia, eu fui embora no SAMU, né? Foi atendido pelo SAMU, e só, daí depois eu fui na delegacia fazer o boletim. Mas a polícia militar, polícia civil? Militar. Foi lá? Foi lá. Tá bom. Nada mais, excelência. Excelência, tem sim. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Antes de você, uma testemunha de acusação fez uma afirmação aqui, o delegado de polícia, que após a agressão que você sofreu, você chegou a se encontrar com o Tony e ficou tudo bem, e acabaram até se abraçando. Eu gostaria de saber se é verdade essa informação. Não, nunca mais me encontrei, não falei nem a palavra. A única vez que eu encontrei com ele foi na audiência de civil. Só. Certo. Antes de chegar ao momento que ele te dá essa garrafada, primeiramente, desculpa, o Tony, ele era maior que você? Sim. Antes dele dar a garrafada em você, qual que foram as expressões que ele utilizou? Você se recorda? O que ele falava antes dele chegar até as vias de fato de quebrar a garrafa e, né, enfim, o que você pode me falar? As primeiras vezes ele me chamou de Nanico de Jardim, lá no grupo do condomínio. Aí a minha casa não tinha muro lateral e eu tinha um Camaro, né? Ele falou que tinha pessoas aqui lá no condomínio que tinha carro de luxo, mas não tinha nem muro na casa do lado, muro na casa, né? E sempre ele ficava provocando dessa parte no condomínio, e eu evitando, fingindo que não era comigo, entendeu? Tá, mas só para eu poder entender, a minha pergunta é no sentido assim, no momento
da briga, no calor do momento, ele já chegou com a garrafa e foi na sua barriga ou ele te falou alguma coisa? Quais eram as palavras que ele utilizava para você antes dele te desferir a garrafada? Na verdade, né, quem desceu do carro para proteger foi meu primo, né, que desceu do carro e o Tony já deu um soco, ele desmaiou. E aí foi na hora que eu fui tentar socorrer meu primo, né? E aí o Tony caiu no chão com a garrafa, ele quebrou a garrafa e fez assim em mim. Então esse primo seu que estava com você chegou a desmaiar quando Desmaiou, foi agredido também pelo Tony. Foi agredido também pelo Tony, ele quebrou o nariz em 2 partes. Com o soco que ele deu? Sim. O Tony era lutador, né? Ele sabia bater. E esse vizinho que empurrou ele chegou, você lembra se ele foi agredido também pelo Tony? Não, ele não foi agredido, não. Ele tava me socorrendo, né? Porque eu tava saindo muito sangue. E aí o Tony empurrou o Tony. Só empurrou o Tony e o Tony desequilibrou e caiu e quebrou a clavícula. Satisfeita, obrigada, Sérgio. Ministério Público. Esse funcionário do senhor que teve um caso com a acusada é o Sandro Lúcio dos Anjos? Não. É o Kleber Fábio Silva Souza? Não. Não? São os dois aqui que estão apontados. Quem que é, então? É o João Carlos. João Carlos, tá. O senhor disse que o Tony desequilibrou e quebrou a clavícula, é isso? Depois de eu ser atingido, né? Eu tava no chão sangrando e o vizinho tava do meu lado e ele veio correndo. Os 2 seguranças tentaram segurar ele, mas não conseguiram. E aí ele veio correndo na minha direção e o meu vizinho empurrou ele com o ombro e ele bateu e quebrou a clavícula. Algumas testemunhas mencionaram hoje aqui que o senhor teria saído do condomínio, buscado 2 pessoas fora do condomínio e retornado para agredir o Tony. Não, do mesmo jeito que eu cheguei, né, tem a visualização da câmera, do mesmo jeito que eu cheguei, quem estava comigo desceu, normal. Eu e o Tony nem brigamos, eu só fui agredido só, e quem tomou mais soco foi meu primo. Quando que foi esse pagamento dessa ação civil que o senhor recebeu da Ana Cláudia? Foi logo após foi uns 6 meses após a sentença, uns 4 meses após a sentença. Mas isso foi quanto? Foi? Isso foi quanto? Valor? Não, quando? Foi após a sentença que teve. A sentença foi quanto? Eu não lembro agora. O senhor recebeu esse dinheiro esse ano, agora, ano passado? Não, foi bem recente a sentença. A sentença foi depois do que aconteceu, que saiu acho que com 1 ano. Nesse dia que ocorreu essa confusão entre vocês, o senhor esteve na piscina do condomínio? Não, eu estava trabalhando. O senhor disse que ele mandou uma mensagem dizendo que queria matar o senhor, né? Tem umas mensagens juntadas aqui nos autos pela defesa que fala que ele queria ver você. Não, mas ele já tinha ameaçado eu no WhatsApp direto, mas em particular. Tá, a mensagem juntada pela defesa aqui e o WhatsApp fala que ele queria, eu quero ver você hoje. Então, o senhor disse que a mensagem era quero te matar e tal. Como que, o senhor que entregou essas mensagens para a defesa da acusada? Não. Não? O senhor participou da carreata da saudade que ela fez após a morte da vítima? Não, senhor. Também não? Não, Sérgio? Foi isso, obrigado. Jurados, alguma pergunta a fazer? Encerrado o depoimento. Pode ir? Seu nome? Ana Lúcia Souza Santos. Quantos anos a senhora tem? 41. Nome da sua mãe? Ana Maria Rodrigues de Souza. Seu endereço? Atualmente eu trabalho com meu marido. Ele já é perito aposentado e hoje ele tem uma empresa que trabalha com detetização e eu faço todas as partes do laudo, encaminho documentação. Está sendo julgada Ana Cláudia de Souza Oliveira Flor
por um homicídio que ocorreu dia 11 de agosto de 2020. A vítima, Tony da Silva Flor. Eu vou dar início ao seu depoimento. Advirto que você está sob o compromisso de dizer a verdade. Você conhecia o casal, a Ana Cláudia e o Tony? Conhecia. Por quanto tempo você foi vizinha deles? Eu acredito que eles tinham pouco tempo que tinham mudado lá para o condomínio, não fazia muito tempo. Eu acredito que em torno de 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. Por E aí. você frequentava a residência deles? Não, a gente se via mais ali pela frente, horário de turno de brincar com criança, sair para parquinho ou caminhar. E com o Tony você teve conversou algumas vezes? Teve algum contato com ele? Eu tive 2 contatos com o Tony. E durante esses contatos, ele foi respeitoso com você ou não? Um, sim, o outro foi desrespeitoso com a Ana. Com quem? Com a Ana Cláudia. Com a Ana. Você tem amizade com ela? De caminhar, de estar sempre ali no condomínio, sim, mas não de convivência dentro de casa, né? Mesmo porque também o trabalho, a gente chega em torno de 5, 5 e meia, não de estar dentro mesmo de casa. E como foi esse ato que ele não desrespeitoso do Tony com a Ana? Com a Ana. Foi feita uma comida, e aí a gente estava caminhando, aí chegou um pessoal, entregou um peixe, e ele falou, ele já estava na frente da casa, ele falou, para fazer o peixe. Ela falou, já estou indo, estamos terminando a caminhada. Vai dar mais uma volta? Ela falou, só mais uma volta. Eu falei, se você quiser, a gente para, né? E mesmo porque meu filho estava de overboard ali na rua, então se você quiser, a gente para. Beleza, vamos parar. Depois ela falou, vem aqui para poder comer o peixe. Eu falei, eu vou tomar um banho, vou colocar o lixo para fora, organizar umas coisas, depois eu vou. Maravilha, e assim foi. Fui lá, comer o peixe e tudo mais, ela fez, colocou numa bancada que tinha lá próximo da churrasqueira, e quando ela colocou o peixe, ele falou que não era daquele jeito que ele queria o peixe, e falou horrores para ela. Falou o quê? Que horrores? Mas que porra, você não entende que não é assim que eu queria o peixe, Praga? Por que você fez assim? Eu queria que você colocasse alcaparra. Ela falou, mas tem no tempero. Aí ele falou, essa praga não sabe fazer nenhum peixe, essa porra. Falou assim, ela falou, mas o peixe tá aí. E ele não quis comer o peixe, pegou a camisa e saiu. Ela pediu desculpa pra mim, falou, é sempre assim. Eu falei, não, fica tranquila. Eu comi o peixe, ela comeu também, e ele saiu de casa. E você alguma vez ouviu barulho na casa dela de coisas quebrando? Quebrando. Com briga? Briga tinha constante. Ver fisicamente eu não cheguei a ver, mas a gente ouvia muito relato nos grupos do condomínio. Sempre, vira e mexe, abrir o condomínio, tinha lá uma briga, estava pedindo para porteiro vir ou Honda ir lá. Sempre tinha alguém lá pedindo para baixar um som. E aí ele começava, qualquer pessoa que ia lá falar com ele, ele agredia verbalmente. No momento que eles estavam brigando. Ele não aceitava ninguém dizer nada para ele. Era sempre do jeito dele. E como era a Ana? Sempre submissa? Sempre. Ele, às vezes, implicava até com uma roupa que ela ia caminhar. E você ficou sabendo de algum caso extraconjugal dela? Não. Não? Ficou sabendo que eles estavam na iminência de se separar? Eu fiquei sabendo que ela separou dele quando eu a vi sentado no banco da praça e eu estava chegando com um carro que é bem próximo à rotatória e eu falei, vai caminhar hoje? Ela falou, falei, vamos caminhar. Ela falou bem sim, tô sem clima para caminhar. Ela falou, tô esperando a minha mãe porque eu vou sair de casa. Eu falei, mas por quê? Ela falou, de novo o Tony tá envolvida com a prima dele e não tem mais jeito. Fui para casa. E isso foi quanto tempo antes da separação? Eu acredito que antes da separação, não, antes naquele dia, da morte dele. antes
foi antes da morte? Quanto tempo antes? Quanto tempo depois ele faleceu, né? Eu acredito que depois, uns 5, 7 meses depois. Eles ainda moravam no mesmo local? Moravam. E você caminhava com ela todos os dias? Às vezes nem todos os dias, mas sempre quando eu chegava cedo, às vezes ela estava caminhando, sempre que eu tinha oportunidade, sim. E próximo à data do homicídio, ela chegou de comentar com você que eles iam separar? Ela sempre quis a separação, né? E ele sempre a impulsionava a ela não separar, né? E por que ela queria a separação? Porque ele era agressivo. Ela falava? Falava. Fomos caminhar um dia, ela estava com o cabelo aqui, e eu perguntei o porquê. Ela falou, não foi nada. Eu falei, o que foi? Aí ela falou, porque eu não aguento mais, olha o que ele fez. Aí estava com hematoma? Estava. E foi aí que ela separou? Foi para casa da mãe dela? Foi, mas ele ia atrás e ela logo voltou. Voltava. Ela trabalhava? Trabalhava. Com quem? Onde que ela trabalhava? Com ele. Saía todo dia com ele? Às vezes saía, às vezes digitava. Já chegou o dia de eu chamar para caminhar e ela dizia que estava digitando o pedido de... que eles trabalhavam com venda, né? Que ela estava digitando o pedido que não ia ou que tinha que buscar as crianças porque Tony estava atendendo, essas coisas assim. E as crianças eram bem cuidadas? Sim. Pelo casal ou só por ela? Por ela. Por ela. E ele? Ela que levava na escola, buscava. E ele? Ele ouvia muito pouco. Muito pouco eu ouvia. Você alguma vez foi com ela levar as crianças na escola? Levei. Teve uma época que eles trocaram de carro, ela ficou sem carro, ele também. Eu estava de saída para deixar o meu também. E aí ela estava lá na frente, eu falei, vai para onde? Ela falou, tô esperando o Uber. Eu falei, não, eu te levo. Ela falou bem assim, mas já vou pedir, você vai sair da rota. Eu falei, não tem importância, eu te deixo. Eu deixei ela no colégio das crianças, aí ela queria vir de Uber, eu falei, não, eu te deixo. Ela falou, não, fica difícil. Eu falei, não, eu te deixo então na avenida, e de lá você pega outro Uber e vai embora, beleza? E foi assim. Levei acho que umas 2, 3 vezes. Quantos carros eles tinham? Um carro. Um carro. E ele tinha moto também? Depois que ele apareceu com a moto. Mas quando mudou para lá, não. Ele apareceu com a moto depois. Um carro só? Só um carro. E quando ele ia trabalhar, ele ia como? Deixava ela de carro? Como que era? Às vezes ele vinha horário de almoço. Às vezes ele vinha, às vezes não. Depois que ele adquiriu a moto. E quando ele adquiriu a moto, ela pilotava a moto também? Não. Ela saía de moto? Não. Então quem mais usava a moto era ele. Quem só usava a moto era ele. Sim. E ele ia trabalhar todo dia de moto? Nem sempre, não era todos os dias que ele trabalhava fora. Às vezes eu acho que ele ficava em casa também. Você era vizinha do lado? Como que era? Quase de frente, que lá são por numeração. A dela 150, e a de frente da casa dela 151, aí do outro lado 152, a minha 153. Fica mais ou menos meio que entrelaçado. Não chega a ser exato frente. E aí, então ela só dirigia carro? Sim. Moto não? Não. E você via ele sair de casa com roupa de luta? O Tony? Sim. Sempre. Às vezes sim, às vezes não. E nessa época da pandemia, como que foi? Ele ficava bem em casa, teve mais constantemente problema no condomínio, mais brigas. Vira e mexe, o pessoal estava lá na porta pedindo para baixar som. Mas ele era... Mas ele não saía para ir brigar com os condôminos, né? Era só reclamação de som alto. Doutora, já ouvi ele até discutir, o pessoal lá do fundo já foi lá na frente, ele já
chegou a dar tiro lá no fundo, que foi um dos problemas maiores, que teve polícia, teve o pessoal do condomínio, o pessoal da administração, tudo foi lá para frente da casa deles. Por quê? Porque ele deu tiro lá no fundo. E ela morava ainda no condomínio quando ele morreu? Morava. Como que foi a reação dela com a morte dele? No dia que o Tony morreu, eu não estava em Cuiabá. Era aniversário do meu enteado e a gente fomos para o Himalaia comemorar. Eu cheguei já à noite. Eu cheguei e já estava prestes a acontecer o velório. Não foi a Ana que eu vi primeiramente a mãe dela. E aí eu perguntei e ela disse, ele faleceu. Nesse período, ela tinha voltado para casa. Eu tinha voltado para casa. E quando ela saiu esperando a mãe dela, que você encontrou com ela foi sozinha e deixou as meninas ou ela estava com as meninas? Ela sempre levou as meninas. Sempre levou? Sempre levou as filhas. E a mãe dela ia sempre lá na casa dela ou não? Sempre. Acho que a mãe dela que ficava lá para dar suporte para ela. Ia todos os dias? Praticamente todos os dias. Mas por que dar suporte? Ela trabalhava fora? A Ana? Sim, trabalhava. Quando eu conheci a Ana, quando ela mudou para lá, ela trabalhava na empresa chamada Só Coco. Ela trabalhava vendendo água de coco para os mercados. Aí ela saiu, passou a trabalhar com ele. Né? Então, o fato, acho que dela ter que digitar, fazer nota, e-mail, essas coisas, a mãe sempre ia. Estava lá com ela. E ela que pegava a mãe todos os dias, levava? Mais levava a mãe. E sempre de carro? Me pergunta novamente? Sempre de carro. De carro. E como que era o relacionamento do Tony com a sogra? Eu vi poucas vezes ele, não tive muito contato com ele. Das vezes que eu vi foi mais esse dia da briga, foi o dia da briga com a Ana. Com ela eu quase não vi, doutora. Você não teve muito contato com ele? Com o Tony? É. Contato próximo mesmo foi praticamente 2 vezes. Foi o dia do peixe e foi um outro dia de uma briga que eles tiveram lá. Você foi à casa deles na briga? Fui lá na frente. Eu tinha saído para jantar, eu e meu esposo e meu filho, e eu cheguei por volta de mais ou menos umas 10h30, 11 horas. A mãe da Ana estava lá na frente, estava acabando de chegar no Uber. E ela me chamou. Ela falou, vai lá conversar com a Ana. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, o Tony hoje tá impossível, tu saiu cedo, tá bebendo desde cedo, chegou aí, virado o capeta, tá aí infernizando todo mundo. Ela falou, eu não quero entrar lá, mas vai lá conversar com a Ana. E eu fui até a porta. Quando eu fui, ele estava próximo da porta do fundo, falando as coisas para ela, e ela sentada no sofá de cabeça baixa. E a TV ligada. Não cheguei a conversar com ela. Não. E vamos lá, para o dia da morte dele. Você chegou à noite do dia que ele já tinha sido enterrado ou... Não, ele não tinha sido enterrado ainda. Não, você foi ao velório? Não. Por quê? Eu não fui porque eu dou suporte na empresa do meu marido. E era para ser, acho que 6 da manhã, e teve uma confusão de liberação de horário. E aí eu fiquei meio indecisa, acabou que eu fiquei meio que sem informação. E hoje o escritório do meu marido não é em casa, é lá no Jardim Califórnia. Então eu me desloquei do Imperial para o Jardim Califórnia. Então eu fiquei meio sem suporte, sem horário. E eu tinha que voltar para pegar meu filho para levar para a escola também. Então nesse meio termo não deu de eu ir no velório. Onde foi o velório? Não sei dizer, mas eu acho que foi na capela, não foi em casa. Você não tinha amizade com ela não, para ir no velório? Mas amizade ali de caminhar, não éramos amigas íntimas, próximas de estar dentro de casa, ela ir na minha casa, eu estar na casa dela, não, era mais ali de caminhar. E depois, você foi fazer visita a ela? Foi eu e minha filha.
Eu tenho uma filha que estuda fora e ela veio por causa de umas provas que ela ia fazer aqui, e nós fomos lá fazer uma oração. A mãe do Tony estava presente, a irmã do Tony, a Anne, tinha mais uns parentes da Ana lá, o pai dela, tinha mais umas pessoas. Minha filha fez uma leitura, fizemos uma oração, ficamos ali um pouco, fiz algumas perguntas para ela, como foi, tudo mais. Ela, ai, Ana, felizmente aconteceu. E eu falei, e as crianças? Ela falou, eu não queria ter contado. Eu falei, não, mas a melhor coisa é ter falado. Uma das meninas estava no quarto, ou as outras duas estavam na sala. E logo depois eu fui embora. E ela chorava? Sim. Ela disse por quê? O motivo de alguém ter matado o marido dela? Não. Não? Mesmo porque não tivemos muito tempo para falar. No dia que eu fui lá que fizemos essa oração, a casa estava cheia ainda. E quando você soube que ela era mandante do crime? Fiquei desacreditada. Não acreditei. Não tinha porquê. Defesa. Boa tarde, dona Ana Lúcia. Boa tarde. Foi mencionado aqui que o Tony tinha algumas brigas, divergências com os vizinhos, né? E essas discussões, elas se davam no grupo do condomínio onde a senhora reside. Eu queria que a senhora nos falasse, se a senhora se recordar, quais que eram as expressões que ele utilizava para com os vizinhos, o que que era falado? Qualquer pessoa que dizia alguma coisa para ele não tinha aceitação. Ele sempre xingava seus pau no cu, vou matar vocês, seus bandos de filha da puta, vem aqui, venha, venha. Era sempre isso que ele dizia no grupo. Sobre essa situação que a senhora mencionou também do tiro, a senhora ficou sabendo pelo grupo ou por qual motivo viu polícia lá na frente? Como que foi, se deu essa situação do tiro que ele deu na residência? Fizeram um pequeno comentário no grupo, eu acho que é tiro. E logo em seguida que eu saí à frente, tinha já viatura, tinha bastante pessoas lá na frente. Inclusive o seu Salvador estava lá na frente. A senhora sabe me informar que local que ele deu esse tiro na casa dele? No fundo da casa, parece que umas garrafas, umas latas. Não cheguei a entrar lá para ver. Nessa data, a senhora sabe se as filhas dele estavam presentes? Estava. Ana Cláudia estava presente? Sim. Nessas caminhadas que a senhora menciona que fazia com a dona Ana Cláudia, ela já manifestou a vontade de se separar dele? Já. Principalmente quando ela descobriu que ele tinha um envolvimento com uma prima dele. Dentro dessas situações que já foi mencionada, nessas caminhadas houve mais alguma coisa que chamou a atenção da senhora ou algum fato na residência da família que chamou sua atenção, que a senhora achou algo mais grave assim? Quando houve uma discussão e uma das crianças saiu correndo procurando casa para entrar, dizendo que o pai queria matar. A senhora sabe qual é essa criança? A maior. Como que a senhora via o relacionamento do casal? Como que era o relacionamento deles? Um relacionamento triste, conturbado, cheio de briga, né? Satisfeita, doutora. Obrigada, dona Ana Lúcia. Ministério Público.
Após a acusada contratar um pistoleiro para matar a vítima, foram realizadas por ela, arregimentado por ela, uma carreata da saudade, com camisetas pedindo justiça, e que finalizou na porta do DHPP, inclusive com orações. A senhora participou dessa carreata? Não, A senhora teve ciência dessa carreata? não. A senhora tomou conhecimento de que quando o sicário é o pistoleiro, ele foi preso, o androide, que é o Igor Espinosa, ela teria embriagada com a filha no carro, se locomovendo para contratar um pistoleiro para matar o Igor? A senhora tomou conhecimento disso? Não. Sem mais perguntas, Excelência. Jurados. Tem um jurado, tem pergunta. Meritíssima, quando a senhora perguntou para a testemunha sobre quando ela soube que a Ré tinha sido a mandante, aí ela respondeu, né, que ficou desacreditada e que não tinha o porquê. O que porquê é esse? Ela não teria tido esse porquê? Porque a gente não acredita, né? Porque eu penso assim, a vida é única, só quem pode tirar é Deus. Mas o porquê, então, de ela ter mandado fazer o... Tá. Mesmo com esse seu pensamento, né? Quando a advogada também te perguntou sobre como você via o relacionamento deles, né? Aí você sintetizou numa palavra única, né? Que era um relacionamento triste, né? Mesmo você vendo que esse relacionamento era triste, você acredita que ela não teria o porquê de ter mandado essa ordem? De matar? Sim. Era isso. Outro jurado tem pergunta? É encerrado o depoimento. Ok. Podemos começar? Sim. Seu nome? Pamela Suelen Macedo Bezerra. Quantos anos você tem? 37. Nome da sua mãe? Maria Aparecida Macedo Bezerra. Seu endereço? Odontóloga. Está sendo julgada a Ana Cláudia de Souza Oliveira Flor por o homicídio do seu marido, Tony da Silva Flor, ocorrido no dia 11 de agosto de 2020. Vou iniciar o seu depoimento advertindo que você está sob o compromisso de dizer a verdade. Você há quanto tempo conhece a Ana Cláudia? Tem mais de 15 anos. Ela não tinha conhecido ainda o Tony quando vocês se conheciam? Sim, não tinha conhecido ainda. O relacionamento dela com o Tony foi rápido? Foi. E como que era o relacionamento? Você sabe como que a família do Tony a recebeu? Como nora, cunhada? Não sei. Não sabe? Não. Sabe se ela morou com a sogra? Sim. Quanto tempo? Quanto tempo, não sei. E como era o relacionamento dela com a sogra? Aparentemente parecia ser bom o relacionamento. Você sabe quando ela mudou da casa da sogra? Quando o quê? Ela mudou da casa da sogra?
A data não me recordo muito bem, só lembro quando a gente conversou que ela falou que ela estava comprando uma casa no condomínio e eles estariam mudando. Acredito que seja lá por 2013, até 2015. Você sempre conversava com ela? Encontrava? Então, a Ana, ela, no começo a gente tinha uma amizade, que inclusive foi através de nós que ela conheceu ele, né? E depois ela casou com ele e ela sumiu. Acredito que por outras amizades, né? E depois de um certo tempo a gente retomou essa amizade e até alguns meses antes da morte do Tony. E então, na época da morte, você não tinha mais contato com ela? Não, a gente acho que tinha uns 4 ou 5 meses que a gente não se falava mais. Por conta da briga deles, que a gente se ausentou da residência deles, né? Brigavam muito? Sim. E falavam em se separar? Ela sempre foi muito trancada, então ela nunca se abriu em relação a isso comigo. A gente sabia por boca da própria mãe dela, que sempre ligava chorando, pedindo, né? Falando, ai, minha filha, ele bateu nela, ele fez isso. Então, a mãe que falava? A mãe sempre me contava isso. A mãe dela? Uhum. E a mãe dela alguma vez falou que ela tinha intenção em matá-lo? Não. Não? E ela também nunca comentou com você sobre isso? Graças a Deus, não. E quando você soube da morte do Tony, você a procurou? Como? Quando você soube da morte do Tony, você procurou a Ana Cláudia? Sim, a gente ficou sabendo, assim que saiu as manchetes nos jornais, a gente tinha um grupo de WhatsApp, inclusive ela estava junto, né, no grupo. Aí começaram a mandar as fotos, a gente não acreditava. Inclusive, eu só vim acreditar no dia que ela confessou mesmo. Que ela tinha um amor eterno por ele e não dava para acreditar que ela tinha cometido esse crime. Você tinha conhecimento que ela teve alguns relacionamentos extraconjugal? Nunca. Nunca? Você conheceu Kleber? Quem? Kleber? Kleber? Não. O Sandro Lúcio? Não. Ela nunca comentou com você? Nunca. E você soube de algum relacionamento extraconjugal do Tony? Através dela, sim. Ela relatou isso. Com quem? Com a mulher do primo dele e várias outras que ela sempre falava, né? E eu falava, o que você ainda quer com um homem desse? Ela falava, eu amo ele, né? Eu falava, então tá. E as filhas? E elas... as filhas. Entendi. Ela comentava alguma coisa das filhas? Não, ela sempre foi muito trancada. Inclusive, até achei estranho ela ter comentado em relação à traição dele, né? Que ela sempre foi muito fechada, nunca foi de falar. Até depois que ele faleceu, eu tentei me aproximar mais dela, né? Porque a gente fica com emotiva, querendo dar o ombro amigo. Ela nunca relatou nada, nunca falou nada. Você foi à casa dela? Visitá-la quando o Tony morreu? Fui. E você encontrou as filhas? Encontrei. E como estavam as filhas? Quando eu cheguei lá, não sabiam ainda, né, que ele tinha falecido, que a gente, assim que ficou sabendo, foi todo mundo para casa deles. Aí, quando ela chegou, que ela foi contar para as crianças. E aí? Aí as crianças choraram bastante. E depois você continuou procurando pela Ana? Estou procurando pela Ana? É.
A gente já não tinha mais uma amizade assim, até porque eu sou casada e ela solteira, então ela já tinha as amizades dela de sair, né? Eu já não saía mais. Só quando era aniversário das crianças que a gente se convidava, ela ia na minha casa, ou eu ia no aniversário da filha dela que foi na pizzaria, mas fora isso, assim, era difícil a gente se encontrar. Então, depois da morte do Tony, você não foi mais na casa dela? Foi só no dia que ele havia falecido? Não, foi. Então, eu quero saber como estavam as crianças? Se as crianças estavam passando alguma necessidade? Não, o psicológico das crianças. Estavam tranquilas, abaladas? Sim, a Ana Lívia é a mais pequenininha, eu tenho 2 filhas, né, elas ficavam brincando no quarto, não notei nada de diferente nelas, não. A do meio, a Sofia, que brincava com a minha filha da mesma idade, e a mais velha, que já estava mocinha, ficava só no celular. Fora isso, nunca vi nada de... Sabe se elas fizeram algum tratamento com psicólogo? Sim, a mãe dela sempre comenta comigo que ela tá levando ela no psicólogo, parece que, não sei se é toda quinta-feira ou uma quinta sim. Leva quem no psicólogo? A mais velha. Por quê? Sei. Acho que é do transtorno, né? De o pai ter falecido, a mãe tá presa, elas tinham uma vida, tinha tudo e de repente não tem mais nada. Acredito que seja isso, mexe muito com o psicológico da criança. Sabe se ela falou até de suicídio, essa menina? Para mim, ela não falou, mas a mãe dela fala, né? Porque eu sempre tô ligando para saber como tá as crianças, porque eu me coloco no lugar. Mesmo que houve erro das 2 partes, as crianças não têm culpa. Então, a gente sempre está procurando saber como que elas estão, se elas estão se alimentando, se está indo para a escola, né? Se ela está bem. E ela sempre relata, a Beatriz falou isso, a Beatriz se cortou, a Beatriz tomou o remédio. A gente fica preocupado. A Beatriz é a mais velha. A mais velha. Ela se parece com quem, a Beatriz? Ela parece mais com a mãe. Mais com a mãe? Aparência física. A aparência. É com a mãe? Sim. Quem o parece? Corpo do pai, mas a aparência do rosto da mãe. O pai é forte, né? Quem a mãe dava mais atenção das 3 filhas? Olha, eu acredito que ela dava para as 3 iguais, porque sempre, em todas as festinhas que elas iam todas vestidas iguais, o cabelinho igual. Então, assim, eu nunca vi ela tratando nenhuma melhor que a outra. Lógico que a caçula vai exigir mais atenção, né? Mas as 3 iguais. A mãe da Ana, Cláudia, alguma vez comentou com você o porquê dela não deixar as netas terem contato com a avó paterna? Não. E quando você soube do envolvimento da Ana nesse crime? Quando ela confessou. Eu fiquei chocada, fiquei assustada, porque ela gostava muito dele e eu colocava a mão no fogo. Tanto é que eu me propus a vir aqui porque eu achava que alguém teria cometido alguma injustiça contra ela, né? E depois que ela confessou, eu fiquei assustada. É uma pessoa que a gente convivia sempre se manteve uma pessoa calma, tranquila. Nunca vi nenhuma alteração de voz dela, nem com as crianças, nem com o esposo. Como com uma pessoa assim. Depois do homicídio, sabe quem tocou a empresa? Ela. Sabe dizer se a empresa estava no nome de quem? Acho que estava no nome dos 2, não sei, não me lembro. Não se recorda? Não. Você sabe se depois da morte ela trocou de carro? Trocou. Que carro que ela comprou? Ela pegou o mesmo carro com o ano diferente, né? Que foi o Corolla. Corolla. E a moto?
Então, em relação aos outros bens, eu não sei. E a casa que eles moravam? Também não sei, porque faz tempo que a gente não conversa. Você já foi visitar as meninas? Depois que o Tony... Depois ela que a Ana está presa? Sim, eu sempre pegava. E aonde que você ia pegá-las? Lá na casa dela. Na casa onde eles moravam mesmo? Sim. Ainda estão morando lá? Então, já tem, acho que uns 3 ou 4 meses que eu não pego. A dona Antônia falou para mim que não estava mais morando lá. Mas eu nunca mais fui nem em outra casa pegar. Sabe se venderam a casa? Não sei. Não sabe? Não. A Ana já disse para você que amava muito o marido? Várias vezes. Até depois que ele faleceu. Até depois que ele faleceu? Sim. E chorava muito? A última vez que a gente conversou, antes dela ser presa, ela chorou bastante. Falou, ele me fez tanto mal, eu não sei como que eu consigo amar ele ainda. E eu ficava assim, quieta, porque vai falar o quê? E ela fez mal para ele? Você fala durante o período que eles estavam casados? Nunca vi. Inclusive, assim, ele estava com Covid pouco tempo antes, né? E ela que fez todo o trâmite de levar ele para o hospital, de levar ele em farmácia para tomar injeção, para comprar remédio. Então, eu acredito que tivesse que fazer algum mal, faria, né? Nesse período, não sei. Mas a gente não teve nem contato mais, assim, em relação aí na residência, que a gente sempre fazia festinha junto, era entre casais, né? Mas depois que ele faleceu, aí ela mudou as amizades mais solteiras e começou a sair para lugares onde que não dava mais para ir casais junto com pessoas solteiras, né? Então, depois que ela separou, ela passou a ter uma vida de solteira, indo para as festas. Ela até demorou um pouco, porque eu até achei estranho, porque ela falou que ela ia começar a se relacionar com alguém depois que tivesse 1 ano que ele tivesse falecido. Então, eu nunca vi ela tendo... Eu, inclusive, falava, para você esquecer ele, você vai ter que ter algum relacionamento, né? Ela falou, depois que eu tiver 1 ano, que já tiver esquecido ele, eu vou pensar nisso, mas casar agora eu não quero. Então, não sei. Você nunca soube que ela estava tendo um caso com ninguém? Não. Você conheceu Ediane? Quem? Ediane. Não. Ela nunca falou para você a manicure? Não. E nem do irmão da Ediane, o Sandro Lúcio? Não? Você nunca foi visitá-la no presídio? Não. Não? Defesa. Dona Pamela, boa tarde. Boa tarde. A senhora informou aqui que vocês já se conhecem de longa data, né? A Ana Cláudia e o Tony. Eu queria te perguntar se a senhora sabe informar quando começou as agressões com a Ana, depois que ela se envolveu com o Tony. Ela nunca relatou nada para mim sobre isso. Ela sempre foi muito fechada, igual eu falei. Ela nunca falou. Eu só fiquei sabendo por causa da mãe dela que ligou e contou tudo que acontecia com ela desde o começo. Então isso é uma relação, como se diz, um relato que alguém me contou. Mas a gente chegou de ver ela já com alguns hematomas. Então, sabendo disso e vendo, né, a gente tira as conclusões que ele agredia ela, sim. Certo. Vocês, o casal, no caso, a senhora e sua esposa, e a Ana e o Tony, vocês já saíram juntos, né? Sim. A senhora já presenciou alguma situação constrangedora, alguma coisa em que ele tenha sido ríspido ou desagradável com ela? Alguma coisa nesse sentido?
Ele era muito ciumento, mas agressão física na nossa frente ele nunca fez. O que a senhora pode falar pra gente sobre ele era muito ciumento? O que isso representa o que na conduta dele quando vocês estavam juntos? E se ela olhasse para alguém, olhasse para o lado, ele poderia, sim, agredir. O tom de voz era... Isso se relacionava também com roupa, alguma veste? A senhora já soube, ouviu alguma situação dele ter ciúme por roupa que ela usava, algo nesse sentido? Recordo. Certo. A senhora mencionou aqui, né, que já chegou de ver alguns hematomas, né, que vieram de agressões. A senhora sabe precisar para mim onde que eram esses hematomas, como que era, em que local, como que foi isso? Acho que no rosto, se eu não me engano. A Ana mostrou para a senhora isso? Esse hematoma? Ela mandou foto no grupo. Que grupo era esse? Grupo de WhatsApp que a gente tinha entre nós, né? De amigas? De amigas. E o que ela relatou para a senhora quando ela mandou essa foto? Ela falou, olha, eu estou me separando do Tony, aconteceu que ele me agrediu, assim, assado, e mandou as fotos. E logo em seguida ela mesma fez a exclusão das fotos. Esses roxos, eles eram bem fortes? Como que era isso? A senhora consegue descrever pra gente? Era uma marca muito forte? Ou era como? De murro, de pontapé? O que era? Dava pra saber? Recordo, era roxa, assim. Não recordo. Satisfeita, doutora. Obrigada, tá? Boa tarde. Ministério Público. A senhora chegou a participar da denominada Carreata da Saudade, arregimentada pela acusada com camisetas, pedindo justiça, que teve início no local onde a vítima foi executada e finalizada na porta do DHPP com orações? Sim. A senhora participou? Sim. Usando camiseta e desta carreata das orações? Sim. Tá certo. A senhora tomou conhecimento que a acusada, após a prisão do Igor Espinosa, que é o sicário, o pistoleiro, o androide, ela estaria conduzindo seu veículo automotor, o Corolla, bêbada, com a filha, buscando contratar um pistoleiro para executar o Igor? Sem mais perguntas, Excelência. O senhor tem alguma pergunta, doutor? Jurados, alguma pergunta? Encerrado o depoimento.